a gente habita nesse lugar, quando a gente mora perto do coração de Deus, a proteção não é uma possibilidade, é uma consequência. É o resultado natural de estar debaixo da asa daquele que tem poder sobre tudo. Hoje, nós vamos declarar isso sobre a sua família. Cada palavra desta oração é uma semente plantada no campo espiritual. E o que se planta com fé, Deus faz crescer. Antes de entrarmos na oração, eu quero te pedir algo. Pega um papel e uma caneta, ou abre o bloco de notas do celular e escreve os nomes das pessoas da sua família. Seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus irmãos. Aquelas pessoas que moram no seu coração mesmo que não morem na mesma casa. Escreve os nomes, porque hoje, ao orarmos, você vai poder colocar esses nomes diante de Deus, não de forma genérica, não em bloco, mas um por um, com carinho, com fé, com a certeza de que Deus conhece cada nome que você vai pronunciar e que cada nome importa para Ele tanto quanto importa para você. Se puder, coloque a mão sobre os nomes que você escreveu. Sente o peso desse papel. Cada nome ali é uma vida que você ama. Cada nome é uma história que Deus está escrevendo. E hoje, com essa oração, você está convidando Deus a ser o autor de cada linha dessas histórias. Vamos orar. Fecha os olhos se puder. E se não puder, se você está no trabalho, na rua, no carro, não tem problema. Ore com o coração. Deus ouve cada silêncio que vem cheio de fé. Senhor, eu venho diante do Senhor agora com o nome da minha família no coração e nos lábios. Eu declaro, com base na sua palavra, que a minha família habita no abrigo do Altíssimo e repousa à sombra do Todo-Poderoso. Que o Senhor é o Deus de cada pessoa que eu amo. Que o Senhor é o refúgio deles, a fortaleza deles, o Deus em quem eles confiam. Mesmo quando eles ainda não sabem disso por completo, eu oro para que essa revelação chegue ao coração de cada um. Senhor, eu peço que o Senhor livre a minha família de todo laço, de toda armadilha escondida, de todo perigo que não conseguem ver com os olhos. Que o Senhor os cubra com as suas asas. Que a sua fidelidade seja o escudo que os protege a cada passo, no caminho para o trabalho, na escola, nas ruas, dentro de casa, nos relacionamentos, nas decisões. Que nenhum mal chegue perto das tendas da minha família. Que o Senhor ordene aos seus anjos que guardem cada um deles em todos os seus caminhos. Que os anjos do Senhor os sustentam em suas mãos, para que nem mesmo um tropeço aconteça sem que o Senhor esteja ali para sustentar. Senhor, eu oro pela saúde dos meus. Que o Senhor afaste toda doença, toda enfermidade, todo diagnóstico que tenta roubar a vida e a alegria da minha família. Eu declaro vida longa e saúde sobre cada um. Que o Senhor seja o médico deles, o restaurador, o que cura mesmo o que a medicina não alcança. Eu oro pela mente dos meus filhos, e dos meus pais e dos meus irmãos. Que o Senhor guarde o pensamento deles de toda angústia, de todo desespero, de todo pensamento que não vem do Senhor. Que a paz que excede todo entendimento guarde os corações e as mentes de cada pessoa que eu amo. Em nome de Jesus, amém. Senhor, eu oro sobre o futuro da minha família. Eu declaro que os planos que o Senhor tem para cada um deles são planos de bem, de prosperidade, de esperança. Que o futuro que o Senhor preparou é melhor do que qualquer futuro que eu conseguiria imaginar ou planejar por conta própria. E eu entrego esse futuro nas suas mãos, com a fé de quem sabe que as suas mãos são as melhores mãos. Senhor, eu oro pelos caminhos que minha família vai trilhar, pelas decisões que precisam tomar essa semana, as grandes e as pequenas. Que o Senhor ilumine cada passo. Que quando eles chegarem a uma encruzilhada, a voz do Senhor seja clara. Este é o caminho, andem por ele. Que não sigam caminhos que levam à destruição. Que as portas erradas se fechem antes que eles entrem, e que as portas certas se abram no momento exato. Senhor, eu oro pelos sonhos da minha família, por aquilo que ainda não se manifestou, pelo que parece demorar, pelo que às vezes parece impossível.
Eu declaro que o que é do Senhor para a vida deles vai acontecer. No tempo certo, da forma certa, com a graça certa. Porque o Senhor é fiel, e o que Ele promete, Ele cumpre. Eu oro pelos relacionamentos, pelos casamentos, Senhor. Que o Senhor fortaleça cada laço, que restaure o que o tempo e os conflitos foram desgastando, que traga cura onde há mágoa, que traga paciência onde há irritação, que traga amor renovado onde a rotina foi tornando as coisas frias. Que o Senhor seja o centro de cada casamento na minha família. Eu oro pelos filhos, Senhor, por cada criança, cada adolescente, cada jovem adulto que carrega o nome da minha família. Que o Senhor os guarde das más influências, que coloque ao redor deles amigos que constroem, que encaminham para o bem. Que o coração deles seja fértil para receber a palavra do Senhor. E que, quando eles se afastarem, porque às vezes os filhos se afastam, o Senhor os chame de volta como o pai chama o filho pródigo, com amor, sem punição, com festa. Em nome de Jesus, amém. Eu quero abrir um parêntese aqui para te falar algo sobre o Salmo 91, que vai mudar a forma como você ora por sua família daqui em diante. No versículo 14, Deus mesmo fala, e isso é raro nos Salmos, porque normalmente é o ser humano que fala para Deus. Mas no versículo 14, a voz muda, e Deus diz: porque ele se apegou a mim com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque ele reconhece o meu nome. Olha que palavra poderosa, porque ele se apegou a mim com amor. A proteção de Deus prometida no Salmo 91 não é para qualquer pessoa aleatória, é para quem escolhe se aproximar de Deus, para quem faz dessa intimidade com o Senhor uma prioridade, não uma opção. Para quem, como você agora, não começa o dia sem colocar os que ama nas mãos de Deus. E isso muda tudo. Porque quando você ora pela sua família, você não está apenas pedindo. Você está construindo um histórico de fé. Você está criando um ambiente espiritual de proteção ao redor das pessoas que ama. Cada oração é um tijolo nessa fortaleza. E ao longo do tempo, essa fortaleza se torna sólida, visível, real. Não nos olhos humanos, mas no campo espiritual onde as batalhas de verdade acontecem. Você que está orando pela sua família hoje, está fazendo algo que vai além do que você consegue enxergar. Você está tocando o coração de Deus. E Deus, quando é tocado com fé genuína, se move. Deixa eu te contar uma história que eu ouvi uma vez e que nunca saiu da minha memória. Uma avó simples, do interior, que mal sabia ler, tinha o hábito de acordar todo dia antes de todo mundo em casa. Antes do marido, antes dos filhos, antes dos netos. Ela ia para a sala, ajoelhava no mesmo lugar de sempre. Você sabe que esses lugares ficam marcados com o tempo. E ela orava. Orava o Salmo 91. Todo dia. Pelo nome de cada pessoa da família. Ela não estudou teologia. Ela não entendia grego ou hebraico. Mas ela sabia o nome de cada filho, de cada neto. E sabia o nome de Deus. E ela os pronunciava juntos, todo dia, antes que o sol saísse. Quando essa avó morreu, os filhos adultos, já com suas próprias famílias, se reuniram para falar dela. E o que todos disseram, independentemente de onde estavam na vida, independentemente dos erros que tinham cometido, dos caminhos que tinham escolhido, era a mesma coisa. Eu sinto que fui protegido a vida inteira. Eu sinto que havia algo me guardando. Eles não sabiam explicar, mas sabiam que era real. A oração de uma avó, de uma mãe, de um pai, de um filho que se ajoelha e chama o nome da família diante de Deus. Essa oração tem peso, tem história, tem consequências que às vezes só se revelam anos depois. Você não sabe o quanto a sua oração de hoje vai proteger os seus amanhã, mas Deus sabe. E isso é suficiente. Eu quero fazer algumas declarações sobre a sua família agora. Receba cada uma com fé. Se quiser, coloque a mão sobre os nomes que você escreveu enquanto eu falo. A sua família está protegida pelo Deus que não dorme e que nunca tira os olhos de quem Ele ama. Os seus filhos foram dados pelo Senhor e o Senhor cuida do que é seu.
Nenhum filho de Deus está perdido, está apenas em processo. A saúde da sua família está nas mãos do médico dos médicos. O que os homens não conseguem curar, o Senhor pode restaurar, porque para Ele não há impossível. Os sonhos que a sua família carrega foram plantados por Deus, e o que Deus planta, Deus rega, Deus cuida, e no tempo certo, Deus faz florescer. A unidade da sua família é um presente que o inimigo quer destruir, mas o Senhor é mais forte, e o que Ele une, nenhuma força tem poder de separar. Sobre cada membro da sua família, o Senhor declara: eu os conheço, eu os amo, e nenhum deles está fora do alcance da minha mão. Receba isso com fé, não como palavras bonitas, como verdade espiritual, porque são. Pai, eu oro agora por cada família representada nesse vídeo. Eu não conheço cada lar que está assistindo. Não sei quais são as dores específicas, os medos particulares, as situações que cada família está enfrentando nesse momento. Mas o Senhor sabe de tudo, com riqueza de detalhes, sem exceção. E o Senhor se importa com cada uma dessas histórias como se fosse a única que existe. Senhor, eu peço pela família de quem está assistindo agora, por aquele lar que está passando por uma crise de relacionamento que parece sem solução, que o Senhor entre no meio daquele casal, daquela situação, e faça o que só Ele pode fazer. Por aquela mãe que está de joelhos por um filho que se perdeu no caminho, que o Senhor vá atrás desse filho como o bom pastor vai atrás da ovelha perdida. Por aquele pai que está carregando o peso de sustentar uma família e sentindo que as forças estão acabando, que o Senhor seja a força que esse homem não consegue mais ter por conta própria. Senhor, eu declaro proteção sobre cada lar. Que nenhum mal entre nessas casas. Que nenhuma doença, nenhuma discórdia, nenhuma influência negativa encontre espaço onde a sua presença habita. Que os lares dessas pessoas sejam lugares de paz, de amor, de encontro com o Senhor. Que a família de cada pessoa que orou aqui hoje experimente o cuidado sobrenatural do Salmo 91 de um jeito concreto, visível, impossível de negar. Que ao fim desse dia, eles possam olhar e dizer: o Senhor esteve aqui, o Senhor cuidou. Em nome de Jesus, amém. E agora, a palavra que eu guardei para o final, como eu prometi. Você que está orando pela sua família hoje, eu quero que você saiba de uma coisa. Isso que você está fazendo importa muito mais do que você imagina. Numa época em que tudo é corrido, em que o dia começa com notificação e termina com tela, você escolheu começar o seu dia orando. Você escolheu colocar os seus amados nas mãos de Deus antes de qualquer outra coisa. Isso não é pouca coisa. Isso é grandeza espiritual. Isso é amor em ação. E a palavra que Deus coloca no meu coração para você é essa: não pare. Não pare de orar pela sua família, mesmo quando parece que nada está mudando. Mesmo quando os filhos não respondem do jeito que você queria. Mesmo quando o casamento parece frio. Mesmo quando os pais estão distantes. Não pare. Porque toda oração que você faz chega ao céu. Toda declaração que você faz sobre os seus amados ecoa no campo espiritual. E o Deus que ouve não esquece. A oração de hoje pode ser a semente do milagre de amanhã. Continue plantando. Continue crendo. Continue declarando o Salmo 91 sobre a sua família. Todo dia, pelo nome, com fé. E deixa Deus fazer o que Deus é especialista em fazer: cuidar de quem pertence a Ele. A sua família pertence a Ele, e Ele cuida. Eu prometi te ensinar uma declaração curta e poderosa para você fazer todo dia sobre a sua família. Aqui está. Você pode salvar esse vídeo, pausar aqui, copiar nos comentários ou repetir junto comigo agora. Em nome de Jesus, eu declaro que a minha família habita no abrigo do Altíssimo. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Ele livra, Ele protege, Ele guarda. Nenhum mal vai prosperar contra o nosso lar. Os anjos de Deus guardam cada um de nós em todos os nossos caminhos. Somos cobertos, somos amados, somos filhos do Rei. Isso eu declaro hoje, amanhã e todos os dias. Amém. Salva isso.
Declara toda manhã e vai observando o que o Deus fiel faz com cada palavra semeada em fé. Se essa oração tocou o seu coração hoje, se você sentiu algo se mover ao declarar proteção sobre a sua família, eu tenho um pedido simples para você. Se inscreva nesse canal e ative o sininho, porque aqui, todo dia de manhã, tem uma nova oração, uma nova palavra de fé, um novo momento de se aproximar de Deus antes de entrar no mundo. Não começa o seu dia no modo automático. Começa com propósito, com fé, com Deus. Se inscreva agora. É rápido, é gratuito e pode mudar o tom do seu dia inteiro. Nos comentários, escreve o nome da sua família. Só o primeiro nome, se quiser. Escreve algo como: orei pela minha família hoje, porque quando você declara, você ativa. E eu leio todos os comentários e oro por cada nome que aparece aqui. Você não está orando sozinho. Toda essa comunidade está orando com você. E por último, você tem alguém na família, um amigo, um irmão em Cristo, que está passando por um momento difícil com a família dele? Manda esse vídeo agora. Uma mensagem sua com esse vídeo pode ser exatamente o que essa pessoa precisava receber hoje. Deus vai honrar esse ato. Sempre honra. Que honra orar com você hoje pela sua família. Sério, esse é um dos momentos mais bonitos que esse canal proporciona. Pessoas de todos os lugares, com histórias diferentes, famílias diferentes, dores diferentes, mas com o mesmo coração. Querer o bem de quem amam. Você fez algo precioso hoje. Você colocou a sua família nas mãos de Deus, e mãos mais seguras do que essas não existem. Vai com paz. Vai com fé. Vai sabendo que a sua família está coberta, pelo Salmo 91, pelas suas orações, e acima de tudo, pela graça de um Deus que os ama ainda mais do que você. Deus abençoe você e cada pessoa que você ama. Até amanhã. Palavra de alento. Toda manhã, uma nova oração.